libertação, tenho certeza que é um assunto que diz respeito a todos nós, nos interessa muito de perto, e é uma ânsia nossa, porque o que os espíritos superiores falam é que, em primeiro lugar, todos nós estamos doentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aquela pessoa que tem saúde, que são as 1.500, que não levantaram a mão, elas têm 3 coisas. Gente, é de admirar, elas têm as 3. A primeira coisa, primeiro requisito, completo bem-estar físico. Completo bem-estar físico. Acordar pela manhã, sem nenhuma dor, sem nenhum problema articular. Levantar da cama sem o auxílio de um guindaste. Não ter problema de osteoporose, espondilite. Mas essas privilegiadas 1.500 pessoas têm mais ainda. Elas têm completo bem-estar emocional. Elas são zen. Enquanto nós doentes, 1.500, somos zen paciência, zen tolerância. Elas são assim, equilibradas. Não sofrem de distúrbio de humor, nem de pânico, nem de depressão, nem de fobia. Elas estão sempre assim, calmas. Não se irritam. Na fila de trânsito, elas conservam aquela paz interior. Na fila do banco, elas se conservam serenas em oração. Eu não sei se é muito caridoso o que eu vou fazer agora. Mas eu vou formular outra vez a pergunta. Diz que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Então eu vou perdoar. Quem aqui está doente, levante a mão. Glória a Jesus. Com a bênção. O primeiro passo para a cura é a gente se perceber doente. E eu nem falei do terceiro requisito ainda, para não ser muito cruel. Mas eu vou falar. Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, não basta ter completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional, é também preciso completo bem-estar social. Ou seja, eu viver bem com o meu semelhante, viver bem em sociedade, não ter conflitos no lar, viver bem com a minha sogra, com o meu vizinho, não ser maledicente, fofoqueiro, respeitar o meio ambiente, viver em paz com os animais, não poluir a atmosfera, não jogar papel no lixo, na rua. Uma estatística em São Paulo, que li semana passada, 1 em cada 4 paulistanos joga lixo fora do lixo. Percebe como nós estamos? O conceito de doença é muito mais amplo do que nós pensamos. Nesse sentido, por exemplo, perguntaram ao Dalai Lama sobre a poluição das cidades, dos rios. E ele disse o seguinte, que esta poluição que se vê nos mares e nos rios, ela é uma representação da poluição mental dos seus habitantes. E aí veja que privilégio que nós que moramos em São Paulo, viver aqui ao lado do Tietê, tão poluído, mostrando então a nossa poluição dos pensamentos. De tal forma que quando nós falamos em cura e libertação, nós estamos falando desta cura no seu nível mais amplo.
Não apenas a cura dos sintomas físicos, que são, na verdade, sob o ponto de vista espiritual, uma consequência da nossa doença emocional, da nossa doença mental e, por que não dizer, também da nossa doença espiritual. Sendo que o corpo é apenas a etapa final, a consequência, é o estágio final da doença. Ninguém vai dormir feliz e acorda com uma depressão. Ninguém vai dormir bem e acorda com câncer. São processos que se principiam no íntimo de nós mesmos. Daí porque então a proposta espírita é uma proposta de cura integral. Não basta procurarmos apenas a casa espírita, o tratamento espiritual, um auxílio de um passe, de uma cirurgia, se nós não nos cirurgiarmos a nós mesmos. Quantas coisas aqui dentro que nós precisamos mexer. E aí então entra o sentido da palavra libertação. Toda doença é uma prisão, seja ela física, emocional ou espiritual. Nós estamos presos a alguma coisa. Alguma coisa que está nos desequilibrando. Estamos presos talvez a uma ideia pessimista, negativa, egocêntrica. Estamos presos a um sentimento de mágoa, de raiva, de culpa, de ódio. E é essa prisão que o Cristo veio nos libertar. E nós podemos dizer, não há cura real sem Jesus. Não há cura real sem Evangelho. Não há espiritismo verdadeiro sem reforma íntima de nós mesmos. Porque o resto é terapia de superfície. Nós vamos à casa espírita e tomamos aquele passe. Nos sentimos quase que levitando. Saímos do centro nas nuvens. Vocês viram aquelas nuvenzinhas que estavam atrás do Alan aqui quando ele cantou? Né? A gente sai do centro com elas. Eu fui no centro, saí levitando. Mas quanto tempo dura esse estado interior? De êxtase espiritual, de felicidade e de paz. Dura muito pouco. Dura até deixarmos o centro espírita. Dura até sairmos do centro. Dura muitas vezes até chegar em casa e você encontrar com aquele familiar que estragou o seu dia, a sua noite. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes fazendo essa terapia de superfície e não estamos fazendo a terapia profunda, interior. A libertação com os remédios que o Evangelho nos dá. Por exemplo, vamos citar aqui um caso muito comum. Eu sei que aqui ninguém tem, só os 1.500 talvez tenham. Problema de gastrite, por exemplo. Não é? Então nós estamos com aquela gastrite, vamos ao médico. O médico dá aquela receita. Olha, o senhor não pode comer isso, não pode comer aquilo. O senhor não pode comer mais torresminho, não pode comer mais aquilo. O senhor vai comer agora só chuchu. Aquelas coisas muito gostosas, alface. É uma delícia, chuchu, alface. Não é? Jiló, essas coisas assim, muito interessantes. E aí você começa a fazer o regime. E o médico te prescreve um remédio. Também, olha, você faz esse regime e vai tomar o remédio. Aí você começa a tomar o remédio. Eu não vou falar qual é o nome do remédio. Mas depois de 30 dias do omeprazol, você ficou bom. Não ficou? Fica bom. Aí você fala, estou curado da gastrite. Aí você abandona tudo, o jiló, o omeprazol, o alface, o chuchu, não vai mais no médico e continua e volta àquela vida anterior. A gastrite curou? Não, voltou. Aí você volta ao médico, o doutor piorou. Estou me sentindo pior. Eu fiz o que o senhor mandou, mas depois não deu jeito. Aí o médico pergunta para você, você é nervoso? Você é estressado? Doutor, sou muito estressado.
Eu sou muito nervoso, porque esse trânsito, essa fila, esse povo, essa cidade louca. Então o médico fala, então a sua gastrite é de fundo nervoso. Aí a gente fica tão feliz quando ele dá esse diagnóstico, né? Eu tenho uma gastrite. Aí conta para os parentes, chega em casa, liga para a cunhada, olha, eu tenho uma gastrite nervosa. Você nem sabe, amiga, que felicidade eu estou sentindo. Aí o médico fala, volta para o chuchu, volta para o alface, volta para o jiló, volta para o omeprazol, e eu vou te prescrever um outro remedinho, que eu não vou falar qual é. Mas depois de 30 dias de Lexotan, você fica bom. Não fica? Os 1.500 não sabem o que é isso. É que eles estão tomando Rivotril. Aí, então, você fica zen. Toma o Lexotan, você fica tantã. Fica assim, fica meio bobão. Fica literalmente drogado. Aí, junto o Lexotan, com o omeprazol, com o Rivotril, com o chuchu, com o jiló, a gastrite ficou quietinha, mansinha. Aí você fala, tô curado, tô bem, tô zen. Aí você larga tudo isso e volta para caipirinha, volta para o torresminho, volta para picanhazinha, volta para revoltazinha, volta para impaciênciazinha. E volta para tudo aquilo e a dona gastrite volta, fala, eis-me aqui, que eu não fui embora, estou aqui. Aí você vai no médico, conta tudo, ele fala, seu caso é grave. Você acredita em Deus? Quando o médico pergunta, fala, isso é melhor você procurar logo uma igreja, que a coisa está feia. Aí você conta para uma amiga e a amiga fala assim, o seu problema é espiritual. Vamos no centro espírita. Vou te levar no centro espírita, você deve estar com um problema, uma perturbação espiritual. Você deve estar com um encosto de algum espírito que morreu de gastrite. Aí a gente vai no centro. E começa a tomar passe. Ouve palestra. Vê no encontro da Boa Nova. Começa a ler. Melhora ou não melhora? Melhora. Aí a gente fica bom, toma o passe, que gostoso. Entra no centro, aquele pedacinho do céu. Ai, que bom. Aí depois de 2 meses você fala, é isso mesmo. Eu estava com encosto. E agora que desencostou, eu vou embora também, nunca mais volto aqui. Aí vai embora, e a gastrite... Eis-me aqui outra vez. E aí nós perguntamos, essa pessoa procurou cura? Não. Porque ela não tratou. Ela não fez a libertação. Libertação do quê? Libertação do que a levou ao estado da doença da gastrite. Porque tenho dito muitas vezes, brincando nas palestras, meus irmãos, vocês já viram alguma gastrite nervosa? Já viram alguma gastrite nervosa andando na Via Dutra, saltando para baixo, para cima, correndo que nem uma louca? Vocês já viram? Eu nunca vi. Então quem que é a nervosa? É a gastrite? Quem é? Vocês 1.500. Porque os outros não. Não, eles eram, agora eles estão doentes também. Então, tratar a gastrite nervosa, na verdade, não existe gastrite nervosa. Existe o dono da gastrite que é nervoso. Então é esse que precisa tomar. Claro que precisa do omeprazol, se precisar toma o Lexotan, se precisar tomar passe. Mas isso são terapias de superfície. A terapia profunda está lá no Evangelho. Tratar o nervoso. Tratar o irritado. O impaciente. O briguento. A mesma coisa com os problemas do coração. Que são as doenças que mais matam no mundo.
coração. O infarto, por exemplo, nós comentamos isso no livro Cura e Libertação. Quem aqui já teve infarto, levante a mão. Poucos, os outros morreram todos. E eu estou vendo que é mais homem, né? Mais homem. Aliás, é uma tese que eu tenho desenvolvido isso. Eu tenho percebido o seguinte: você vai nesses hotéis de passeio, de veraneio, vocês vão ver aqueles casais já um pouco mais com idade avançada. Você veja que coisa interessante. Os homens, as mulheres todas assim, as senhoras esticadinhas, andando eretas, firmes, bem arrumadinhas. E os maridos, tudo se arrastando, com sonda, com bengala, com fralda geriátrica. E o que é pior, sabe o que eu tenho percebido? As mulheres viúvas. Há mais viúvas do que viúvos. Classe. Vamos prestar atenção nisso. Porque você já pensou o desespero? A gente lá no umbral. E vendo a mulher aqui. Você não quis aproveitar, você foi econômico, você gastou pão duro. Não quis viajar com a mulher, não quis passear com ela, não quis levar ela para jantar, não deixou ela ir no centro, não deixou ela ir no encontro de amigos da Boa Nova. Aí você desencarna, deixa o dinheiro na poupança. Aí nós vamos ver lá no umbral, elas passeando, dançando, baile da terceira idade, da quarta idade, da quinta idade. É cruzeiro daqui, cruzeiro de lá, encontro da Boa Nova daqui, trabalho no centro ali. E nós no umbral ali, sem poder fazer nada. Passando fome, frio, solidão. Não tem nem alface, nem jiló. Não é? Então veja essa questão do infarto, que é a doença que tem mais matado. Há um grupo de risco dos infartados. Hoje todo mundo sabe quais são os fatores de risco. Tabagismo, pressão arterial elevada, sedentarismo, predisposição genética, diabetes, enfim, todo mundo sabe disso, colesterol, triglicérides, essas coisas que a gente se preocupa, e deve se preocupar efetivamente. Mais uma coisa vem intrigando os médicos, porque mais da metade dos que infartam não estão dentro desse grupo de risco. São pessoas que não tinham problemas de colesterol, tabagismo, diabetes, pressão arterial elevada. E então foram estudar. Encomendaram pesquisas para estudar o perfil psicológico dos infartados, para saber se eles tinham alguma coisa em comum. E descobriram. Geralmente os infartados são perfeccionistas, ansiosos, nervosos, briguentos, competitivos, impacientes e zangados. Eu pergunto, tem algum candidato ao infarto aqui? Levante a mão, vamos ver. Os homens nem levantaram a mão agora. Qual é a libertação disso? Vamos lá no Evangelho. Lá no Sermão da Montanha. Felizes os mansos, felizes os humildes, felizes os misericordiosos. Perdoai 70 vezes 7. Quem quiser ser o maior de todos, que seja o servo de todos. Vejam como as medicações de Jesus
são remédios que nos curam efetivamente. Eu já devo ter contado aqui quantas vezes no trânsito nós nos matamos, que nós ficamos preocupados com as grandes discussões, as grandes brigas, mas Chico Xavier sempre nos alertava para os pequenos suicidiozinhos que nós cometemos todos os dias. Isso nos mata, porque é um pequeno suicidiozinho aqui, um pequeno suicidiozinho acolá, uma briguinha em casa, né? Porque a comida não saiu na hora certa, porque o almoço não foi posto na hora que você imaginou, porque a comida ficou um pouco mais salgada do que você queria, porque a esposa não fez o prato que você desejou, porque, enfim, o jornal não foi colocado no ângulo de 333 graus, latitude norte, que você gostava, porque a empregada não passou, porque a empregada não veio, porque o filho não chegou, enfim, porque a toalha foi jogada embaixo da cama, porque a cunhada não devolveu a sua Tupperware. Percebe como a gente vai se matando aos poucos? Porque cada explosão dessa pequenininha é uma descarga de adrenalina. E vai se somando a quantas descargas que a gente tem. Até dentro do centro a gente tem essas descargas de adrenalina. Quando vê um palestrante assim empolgado como eu, já fala, que hora que esse cara vai acabar de falar hoje? Daqui a pouco vem um pessoal da organização, já fica passar aquela plaquinha. Já estão chegando aí. Estou sentindo a presença deles já. É você, né? Encarregada. Demônio. Então veja, gente. Esses pequenos suicidiozinhos que Chico Xavier falava vão nos matando aos poucos. Imagine essa descarga de adrenalina toda hora. No trânsito, no trabalho, em casa. Porque em pedra grande ninguém tropeça. Todo mundo tropeça em pedra pequena. Que pedra pequena ninguém vê. Ela, gente, ela. É o demônio. Eu já tive uma descarga agora. Me descarregou mesmo. Então essas coisas vão minando, e a adrenalina jogando, o que vai acabar acontecendo? O nosso sangue começa, o coração começa a bater mais rápido, o sangue circula com mais velocidade, mais volume, e a tensão nervosa estreita o calibre dos vasos. Dá para imaginar essa situação? Mais sangue correndo, mais volume correndo no sangue, nas artérias, e as artérias mais o quê? Fechadas. Então a possibilidade de ter um rompimento dessas artérias é muito grande. Daí então o que se explica os AVCs. E quando se encontra uma picanhazinha, um torresminho nessas artérias, também a coisa se complica. Agora, se a gente consegue usar as medicações do Evangelho, se liberta. Isso é salvar, isso é autoestima, é gostar de si mesmo. Por que é que eu vou me matar por conta de um congestionamento? E eu já me peguei nessa situação. Já devo ter narrado, alguém já escutou eu contar essa história, mas eu vou contar no Resisto para ver se eu me educo. Eu estava parado no trânsito ali, congestionamento monstruoso, atrasado. Aí pelo acostamento o motorista, assim, muito brilhante, resolveu passar na frente de todo mundo. E foi indo. E foi. E eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, esse irmão, ele pensa que a gente é um idiota. E ele foi, pelo acostamento. Foi levando toda a minha vibração. Quando chegou a minha vez, chegou a hora dele de ter que voltar para a pista.
E o destino quis que a gente se encontrasse. E aí, quando ele foi entrar, era a minha vez de passar. Isso foi uma indireta. E aí, então, ele pediu para entrar. E eu falei, não. Em nome de Jesus, você fique onde você está. E não deixei ele passar. E fui. Não entendi essas palmas. Porque aí ele ficou o quê? Em vez de me perdoar, porque eu não o perdoei. E ele também não me perdoou. O que ele fez? Entrou atrás de mim, deu a volta e me deu uma violenta fechada. Aí eu falei, não, isso não fica assim. Se Jesus falou, perdoai 70 vezes 7, eu vou vingar 70 vezes 7. E aí fui fazer a mesma coisa, fui fazer a volta, e quando eu ia fechá-lo outra vez, tive uma pontada na cabeça, aquelas fortes. Sabe, aquelas que a gente até perde um pouquinho o sentido. Eu falei, meu Deus do céu, está me dando alguma coisa aqui. Alguma coisa vai me acontecer. Aí eu deixei o sujeito lá, fiquei preocupado comigo, tomei o trânsito, fui embora, cheguei no serviço, primeira coisa que eu fui fazer, medi minha pressão. Estava quase que 20. Eu falei, meu Deus do céu. A enfermeira falou assim, o senhor passou algum nervoso agora? Eu falei, não, nenhum. Mas onde está a origem de tudo isso, gente? Onde está a origem dessas coisas? Desses sentimentos, dessas paixões, desses impulsos, dessa agressividade que polui não só a nós, mas polui toda a atmosfera do planeta. Que vem aquela raiva, de onde vem essa raiva? A gente tem obsessor desencarnado e obsessor encarnado. Eles sabem o nosso ponto fraco e vão mexendo com a gente. Toda essa agressividade nossa, individual, que se soma à agressividade geral, coletiva, faz o psiquismo do planeta. E aí então paira no ar aquela onda de raiva, de violência, dando surgimento às erupções, aos vulcões que estavam adormecidos e que inesperadamente voltam a ter movimento. São movimentos frutos dos nossos vulcões interiores que explodem a toda hora. Aqueles erupções. Então, quando nós falamos em transição, nós precisamos pensar na nossa transição. Sair do homem velho, do homem instintivo, para o homem que tem o sentimento dominando o instinto. Porque no mais das vezes os instintos ainda nos dominam. Chico Xavier alerta que a nossa missão maior não é ser ainda anjo, mas é desenvolver a nossa humanidade. Porque nós somos recém-egressos do mundo animal. Tem muita gente preocupada em formar asas, mas a nossa maior preocupação seria cortar caudas. Cortar as garras, os dentes e a língua. A língua danada, que é mais cruel do que um canhão, que pode matar, que pode devastar. E tudo isso é fruto, na raiz de tudo, como está em o livro dos Espíritos, está o nosso orgulho e a nossa vaidade.
O orgulho e a vaidade, o egocentrismo, o egoísmo, onde nós só vemos nós na vida, não vemos mais a ninguém. Daí porque o surgimento de tantas e tantas doenças. Porque o homem vive em si mesmado em si mesmo. Para atender os seus interesses, ele passa por cima do outro, ele mata o outro, ele aniquila o outro, esquecendo que quando ele mata o outro, está matando a si mesmo. Quando ele não pensa com amor, ele fere a si mesmo. Quando ele agride, ele se autoagride. Quando ele envenena os outros com a calúnia, ele se envenena. E ele se mata, se morre. Nós vemos, por exemplo, agora, recentemente, as declarações daquele ator, Reinaldo Gianecchini, que se curou de um câncer. E o repórter pergunta a ele, qual foi a lição mais importante que o senhor teve nesta doença? E ele respondeu, a lição mais importante foi a de valorizar mais o outro. Ter mais compaixão do outro. A minha maior lição é olhar o outro, ver o outro, ouvir o outro. Pensem comigo, meus irmãos, se ele está dizendo isto, que o câncer trouxe a ele a lição de perceber, de notar, de ouvir e falar, de enxergar, de valorizar, de respeitar o outro. Qual era a maior doença dele? Qual era, de fato, a maior doença dele? Era o egoísmo. E veja como que a vida trata ele de egoísmo. Deu-lhe um câncer, cuja célula, na sua origem, é uma célula egoísta. Porque é uma célula que quer crescer fora do sistema. É uma célula que quer ter carreira solo. Mas é uma célula que se mata. Porque ela come e devora as outras. E depois fica sem o próprio corpo para poder se sustentar. Assim é o egoísta, assim somos nós. Pensamos em nós. Apenas em nós. E os outros são os outros. E aí então, esse ator faz essa reflexão, que a doença lhe trouxe esse sentido de olhar o outro, de ver o outro, de sentir o outro, de perceber o outro, de valorizar o outro. E ele termina, eu preciso trocar com o outro. O que é isto, trocar com o outro? Trocar sentimentos, trocar as coisas boas. Nada mais é do que o fora da caridade, não há salvação. É trocar, o ato da caridade é trocar. Eu lhe dou algo e recebo o teu sorriso. Muito diferente de que quando eu lhe acuso, eu recebo a sua revolta, a sua acusação, a sua indiferença, o seu ódio, que nos agride, nos fere e nos adoece. Na caridade nós despertamos em nós o melhor, despertamos no outro o melhor, e esse melhor nos envolve e nos engrandece, e faz consequentemente curar, não só a nós, mas curar toda a terra, porque a terra está doente porque nós somos doentes. Quando nós nos curamos, a terra se cura. Quando nós nos regeneramos, a terra se regenera. Quando nós evoluímos, a terra cresce. Então que nós não precisemos desta mensagem, da doença, que nós não precisamos passar por esses testemunhos, porque já sabemos o caminho que temos que seguir. Já sabemos que temos o Evangelho. Quando Jesus foi preso, prestes a ser preso, ele se recolhe em oração, no Monte das Oliveiras. Se ajoelha e, passando por profunda aflição, como narra o evangelista Lucas, ele chora ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
porque naquele momento ele seria preso, morto pela nossa doença. Mas ele diz a Deus: se for da sua vontade, que eu cumpra os teus desígnios. Mas a aflição dele é tamanha, que narra o Evangelho, que ele suava sangue. O sangue exalava pelos seus poros. E quando os guardas chegam e o prendem, Jesus vai ver os seus discípulos. E o que eles estavam fazendo, os discípulos? Dormindo. E Jesus os acorda dizendo: vocês estão dormindo nesta hora tão grave. E eu sinto que hoje nós estamos na mesma situação. Jesus continua derramando sangue e nós muitas vezes estamos dormindo. É hora de a gente acordar. É hora de a gente despertar para o Evangelho e não deixar Jesus outra vez ser preso na cruz e morto sozinho. Porque agora a cruz é nossa. Porque agora o momento é nosso. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. Por isso que Jesus falou: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha e siga-me. E ninguém vai tomar essa cruz e ficar sentado como nós estamos. Quem quiser seguir essa cruz do Cristo, de testemunhar a fraternidade, o amor, levante-se nesse momento. Com quem que o Cristo vai poder contar? Jesus, estamos aqui. Nós que estamos de pé. Nós acordamos agora. E o Senhor pode contar conosco nesse momento de transição. Pode contar com a Rádio Boa Nova. Pode contar com cada arauto do teu Evangelho que aqui está nesse instante. Que nós vamos tomar nossa cruz. E a nossa cruz é renunciar ao nosso orgulho. Renunciar à nossa vaidade. Renunciar à nossa prepotência, o nosso senso de superioridade. E entendermos que todos nós somos irmãos. Olhe para o seu lado. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, atrás de você. É seu irmão. Olhe para ele como irmão. Olhe, abrace o seu irmão, cumprimente o seu irmão. Vamos, abrace como irmão. É hoje que a nossa caminhada começa. Nós acordamos, Senhor, para vós. Nós acordamos para o teu Evangelho. Nós acordamos para a vida e para o amor. Nos ensine a amar, Jesus. Nos ensine. Conte aqui com a Boa Nova, os amigos da Boa Nova, que são os teus amigos, os amigos do teu coração. Gente, muito obrigado.